Oi, testando o áudio. Consegue me ouvir? Sim, consigo. O pessoal consegue aí? Vão dando um ok pra gente? Vou aqui enviar alguns convites também. Sim, a professora Érica já falou que vai entrar também. Ai, que delícia! Alguns Só alunos gente que a gente... boa! Só Alguns gente alunos que boa a gente e eu. dividiu. Opa, você é a melhor. Alguns alunos que nós dividimos também disse que vão entrar. O pessoal da manhã também disse que quer assistir. Ai, que bom! Tô convidando aqui umas pessoas também. Vou chamar alguns amigos aqui. A Maria, Ai. lembra da Maria? A Maria também falou que quer assistir. Ah, lembro. Como esquecer a Maria? Tem como esquecer a Maria? Ai, quem mandou? Olha aí. Ai, Érica, best friend da minha vida. Olha, se tiver algum barulho de criança correndo, é assim, é home office, é minha filha, né? É assim mesmo. Passa por aqui voando de vez em quando, mas tá certa, né? É assim, acontece. Oi, olha, cara. Esse Rita Gente, quanta aí. gente. Só os alunos top. Olha isso, olha que delícia. Não é? Alunos que a gente dividiu, olha aqui, ó. A Tati tá aí. Os melhores da estética, a professora Érica. A professora Érica tá com convite de pé também para participar de uma live com a gente. Eu convidei a professora Kélcia. Só esqueci de como colocar no anúncio que ela também é bacharel em estética, né, professora? Sou sim. Bacharel em terapia estética, estética. especialista em formação de profissionais estéticas em clínicas, né? Já faz um tempo aí que caiu no meu colo essa questão de fazer contratação de funcionários e triagem, processo seletivo. Eu até brincava, eu sempre brinquei com a Érica, eu sou viciada em processo seletivo. Eu trabalhando, eu vou fazer entrevista porque eu preciso saber o que se precisa no mercado, quais são as exigências. Eu adoro um processo seletivo, gente. Me chama. Vocês vão me encontrar fazendo processo seletivo. E acho que como você está à frente do processo seletivo, você pode passar para o pessoal que está se formando sobre o que o mercado está esperando dessas meninas, né? Porque a gente está formando bastante gente, né? Nossa, desde o que é esse mercado? A gente fala assim, o mercado. O que é esse mercado? O que é esse mercado de estética? O que se espera desse profissional? E mais do que isso, o que esse profissional tem que esperar também? E acho que a gente pode falar nisso também de expectativas, porque RH tá na veia. Ai, meu pai, verdade. Porque nem sempre a gente tem que se adequar onde não cabe a gente. De repente você tem um sonho de entrar numa clínica e você também pode fazer essa avaliação. Num processo onde você é avaliado, você também avalia. Quantas vezes eu fomos em processos seletivos e a gente falou aqui eu não quero, não me cabe aqui, né? Não é o que eu desejo. Não só no processo seletivo, mas também durante o seu trabalho, o seu local de trabalho, porque às vezes você descobre coisa lá dentro. E lá dentro você também vê, gente, não é isso que eu quero. Não é para isso que eu estudei, sabe? Não é aqui que eu quero crescer. Verdade. E assim, isso não tem necessariamente a ver com se a empresa ela é uma idônea ou não. Às vezes é uma questão de perfil mesmo. Então a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, porque às vezes você vai numa entrevista de emprego e sai profundamente decepcionado porque você não passou naquela entrevista e o contratante te fala, olha, você não tem o perfil para a vaga, e você acha que é uma desculpa esfarrapada, igual te ligo no outro dia, né? E na verdade não é. Na verdade, às vezes realmente você é perfeito, mas não para aquele trabalho. Então acho que vale a pena você aprender a identificar o seu perfil, para que você procure vagas condizentes com ele, né? Exatamente. Não só baseadas em salário ou baseadas nos seus sonhos, nas suas expectativas. É você aprender a se identificar enquanto profissional, né? O que eu faço de melhor. Sim, se entender enquanto profissional.
para você saber o que você gosta, se você gosta de uma coisa, se você gosta mais da outra, se você tende a ter um conhecimento melhor por outra questão. Eu estava até conversando com uma das meninas sobre profissionais também que se adaptam, não, profissionais que gostam mais de uma questão, gostam mais do pós-operatório, gostam mais só do facial, gostam mais do público masculino. Então isso também é se conhecer, não é? Sim, sim. Eu sempre faço essa pergunta para as meninas que estão concluindo o curso, né? O que você mais gosta, o que você faz melhor, porque o que você vai fazer bem está nessa interseção. O que eu gosto, o que eu sei fazer, e é difícil as pessoas fazerem uma identificação real. Às vezes você trava ali, a gente está muito mal acostumado a se analisar, a se perceber. A gente critica, mas a gente não se pontua de forma positiva. A Érica falou, já ganhei, tchau, gente, foi embora, que a Érica é o máximo. Então, se ela concordou, pronto, acabou. Vamos encerrar. Mentira, já está ótimo, já tá perfeito. Uhum. Exatamente. E eu fiquei já pegando esse gancho, já que a Érica já validou, então tá certo. Várias vezes eu fui em entrevistas de emprego lá no início para vagas que não eram o meu perfil. Hoje, eu fazendo esse recapitula, eu percebo que eu seria uma profissional que não estaria ali cumprindo o que a empresa precisava naquele momento. Tá Lógico vendo? que isso não é uma sentença de vida. De repente, hoje eu me conhecendo, eu sei que eu poderia trabalhar num ponto ali e me adequar. Mas aí a pergunta que fica, até que ponto vale a pena você se podar para se adequar a alguma coisa? Né? Exatamente, Então, até que ponto vale a pena você se adequar pela empresa? Eu não sei se meu ponto de vista está certo, mas eu acho que o mercado está muito mal acostumado, onde nós temos que nos adaptar para a vaga, ao invés de a gente entender se a gente quer mesmo aquela vaga ou não. Não sei se meu ponto de vista está errado. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a pessoa ela pega ali quais são as vagas, ela vai olhar, observar pelo salário e ela vai disparando o currículo. E não é assim, às vezes você chega numa entrevista de emprego, você desperdiça o teu tempo e o tempo do entrevistador. Se você tivesse feito perguntas básicas, e eu deixo até dar um exemplo mais claro, para que acho que todo mundo consiga entender. Nós somos professores de vocação, nós somos. É isso que a gente faz, né? E talvez outras pessoas já tivessem percebido isso antes da gente. Por isso que a gente foi para áreas comerciais, para áreas, enfim, para áreas que não eram nossa praia. Só emendando aqui, você foi a pessoa que me viu como profissional, como professor profissional, tá? Só para o pessoal entender como que é. Depois de um tempo, a gente bate o olho e fala assim, isso daqui é isso, pode ser. Não quer dizer que a pessoa vai querer ser, mas que ela tem um jeitinho, né? Tem jeitinho. Né? E a gente vai aprendendo a identificar isso. Olha o que a Érica falou, lê pra mim, Jonathan. Pois é, deixa eu ver aqui, subiu aqui. Cadê? Subiu. Pois mesmo. Muitas das vezes gerando profissionais, muitas vezes frustrados, e até desanimado com a própria profissão. Mas a gente, às vezes, a gente tenta se adequar àquela vaga, se poda, frustra, não fica interessante para a gente, não fica interessante para a empresa. Então, a gente tem que ver qual é o limite disso. Eu quero continuar nessa vaga, me frustrando, me podando os meus sonhos, sem saber até onde eu posso chegar. Então, eu acho que é muito interessante você saber. É interessante eu me frustrar por causa disso? Na maioria das vezes não é interessante você se frustrar por conta de uma vaga, por conta de uma estabilidade financeira. Maiara, lembro de você, Maiara, claro, lembro sim. Está falando assim, de exemplo claro, eu sou professora desde antes de eu saber que ia ser professora. Acho que uma professora minha falou isso exatamente. Eu estava apresentando um trabalho na faculdade, lá na frente, falando. Ela falou assim, você tem perfil de docente. Eu nem imaginava, nem passou pela minha cabeça, e ela também já tinha visto isso antes, né? E eu me arrisquei em várias áreas dentro da estética, e eu até entrei em alguns momentos nas vendas. Só que eu não tenho perfil de venda. E aí todo mundo pode ter um nó na cabeça, falando, mas se você fala, você sabe argumentar, como você não tem perfil de venda, né? Não tenho, porque na verdade eu sempre brinco, gosto, né? eu não sei trabalhar a objetividade necessária para um vendedor. Eu fico devaneando como todo bom professor, eu começo em A e termino em J.
né? Um vendedor não pode ser assim, ele tem que ser objetivo, né? Ele trabalha por metas. Então, eu até brinco, o professor não vende produto, o professor vende sonhos. Você não vende um creme. E você talvez lembre disso da época que você trabalhou com vendas. Você não vende um creme, você vende a oportunidade de melhorar uma pele. Sim, isso demora. Então, o vendedor ele é objetivo. E nós não somos objetivos. Então, todo mundo pode cair nesse erro. Olha, você dá aula, logo você vende. Não necessariamente. Não é necessariamente. A gente vende sonho, né? Eu estava conversando bastante com as meninas agora, nessa semana, que foi uma semana de fechamento e tal. Conversando com elas sobre as que puderam se manter, né, até agora, final desse semestre, parabenizando pela realização desse sonho, né, porque elas estão no caminho, porque para mim foi a realização de um sonho também, alguém me ajudou, alguém me incentivou a realizar um sonho. Eu estava conversando com elas sobre isso, sobre permanecer para realizar os próprios sonhos dela, porque se elas entraram ali, elas tinham um sonho. Então, realmente, é nessa pegada. A gente vende sonhos para elas. A gente tenta aflorar esses sonhos que elas têm. Sim. E quando eu entro numa sala, depois de um período, eu já fico vendo os perfis diferentes e eu fico imaginando, olha, essa menina, ela leva jeito para venda. Essa aquela ali leva jeito para sei lá, para atendimento, ela tem um perfil mais acolhedor, aí aquele ali, sei lá, palestra, treinamento. Então tem essas vertentes e a gente vai aprendendo a identificar, vai treinando o olho com o passar do tempo, né? Sim. E a gente gosta disso, então a gente vende essa ideia de que você pode ser o melhor que você conseguir ser, né? Você não tem que competir com ninguém, você tem que brigar para ser a melhor versão de você, né? E até sempre falo com a minha irmã, às vezes a gente se liga e a gente se trata por amor, né? Às vezes a pessoa ouve a gente conversando e a pessoa, nossa, com quem você tá falando? Eu falo com a minha irmã. Eu falo, oi amor, tudo bem? E a gente sempre se cumprimenta falando assim, ela, tá tudo bem, eu preciso estar, né? Ah, mas isso que lá, vamos desistir. Não existe essa opção pra gente. Desistir é uma opção que não faz parte. Nós não temos essa opção, tem risca. Então, você vai atrás. Sempre vai atrás, né? Então não é complicado. Não só porque nós trabalhamos por conta, mas porque às vezes também a gente não tem com quem depender de alguém, a gente tem que se virar. É o nosso sonho e correr atrás, lutar, batalhar, se reinventar para poder permanecer, né? Sim. E na verdade a gente faz isso mesmo. Então quando você chama alguém para uma entrevista de emprego e a pessoa vem com aquelas expectativas, a primeira coisa é você entender que muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, você é maravilhoso, sim, você é um profissional adequado, mas você não estava, talvez, dentro daquele perfil que se procurava, né? E precisa prestar atenção nisso. Dentro de uma clínica, eu preciso ter ali pelo menos uns 4 tipos de perfis diferentes interagindo dentro da clínica. Eu preciso ter uma menina muito forte em venda, ou uma menina ou um menino, né, muito forte em venda. Preciso ter alguém que faça, às vezes, da interação com o cliente. Preciso ter alguém receptivo, né? Eu preciso ter alguém que seja organizado. Nem sempre preciso estar na mesma pessoa. De repente eu tenho uma equipe ali que tem, sei lá... Cada pessoa tem seu ponto forte. Cada Exatamente. pessoa ela consegue ter mais qualidade em algumas questões. Ou para cativar, ou para conversar, ou para vender o pacote ali dentro daquela empresa, ou vender o procedimento. Cada pessoa tem um perfil diferente, né? Então nós temos que nos conhecer, entender qual é o nosso perfil, para que aí a gente trabalhe com mais qualidade, com mais vontade. Eu penso dessa forma, entender o que eu gosto de fazer, para que quando eu for ou trabalhar por conta, ou trabalhar numa empresa, ver se aquilo se adequa ao que eu quero e ao que eu procuro, aquilo qual eu me sinto bem fazendo. Sim, e acho que pegando esse gancho, uma dica muito valiosa é você pesquisar sobre a empresa que você está se candidatando, né? Você precisa entender o que essa empresa busca, né? Qual é o objetivo dessa empresa. Então você vai para essa vaga sabendo que empresa é essa, o que ela está buscando e como você pode agregar, né? Como você vai entrar ali agregando. Não importa a função que você comece exercendo. Eu falo sempre uma frase para as meninas que eu até tirei do Esquadrão da Moda, né? O americano, o brasileiro não, americano.
que o apresentador ele fala o seguinte, ele fala, não se vista para o emprego que você tem, jamais. Se vista para o emprego que você quer. E eu adequei isso assim, não se comporte para o emprego que você tem, se comporte para o emprego que você quer. Então, eu estou vendendo pão de queijo na calçada. Então, eu vou me comportar. Não, você vai se comportar como a empreendedora que você quer ser. Porque se você não se comporta com o que você tem, você se comporta com o que você deseja. Mas por que você faz isso tão certinho nesse emprego que é tão meia boca? Porque eu visualizo mais. Então, eu não me comporto, não me visto, não me trajo para o que eu tenho. Eu me comporto, me visto, me trajo para o que eu desejo. Né? Então, eu não me limito por isso. Eu sempre falo isso, então procura fazer isso. Né? Sempre. Se comporta porque você deseja e não porque você tem agora. A Érica coloca aqui, por isso a importância de se autoconhecer, se autoavaliar. Uma vez que sei quais são as minhas competências, o nosso perfil fica mais fácil mostrar o nosso trabalho e com mais empenho. Verdade, tá vendo? Olha, isso é muito fato. A gente tem que se conhecer, se avaliar. Eu acho também que é válido, às vezes, quando você não entende, né? Você está começando, você não sabe qual é o seu perfil, você não sabe qual a área que você quer se destacar mais, também é válido você entrar na empresa e ver também se você se adequa, ver o que ela tem para oferecer. Nada, acho que te impede de você ir, conhecer e sair também, se não quiser ficar, não está interessante, não é? Porque às vezes a pessoa não entende, não sabe aonde ela tem que ir, não sabe qual é como se autoavaliar, como se autoconhecer. Eu acho que é importante para a vida, na verdade, você fazer essa ponderação, porque se você fizer uma atividade hoje simples, e até proponho isso para você fazer um exercício com você mesmo, para você destacar aí 3 pontos fortes em você. Se eu te pedir 3 defeitos, você prontamente vai apontar isso, aquilo. Mas se eu te pedir 3 qualidades, a gente foi ensinado a não visualizar isso, seja por modéstia, seja por críticas externas, a gente não consegue apontar o que a gente tem de bom. Então você precisa aprender, isso não é arrogância, isso é conhecimento, é saber o que eu faço de bom, né? Não quer dizer que eu não posso melhorar ou que eu seja melhor naquilo, mas eu faço isso de bom. Então, é importante que você tenha essa visão completa, crua, realista da pessoa que você é, né? Sim. Não precisa necessariamente ser perfeito. Essa ideia de perfeição é ridícula, absurda, ela é contraproducente, ela é cruel, entendeu? A gente precisa também desconstruir isso. Então, primeira parte é você se conhecer e você saber. A segunda parte, a gente falou de conhecer a empresa é importante, porque você vai se candidatar para essa vaga, vai saber o que deseja, esse perfil, né? E eu, enquanto pessoa que estou entrevistando, eu esbarro num problema que eu acho que a maioria dos professores aqui vai concordar, que quem subiu aqui que é professor vai concordar. Nós estamos num curso que a maioria dele é prático, e as meninas têm uma ânsia por prática, os meninos têm uma ânsia por prática, e é muito importante, adoramos todos. A entrevista primeira não é prática, ela é teórica, né? A pergunta é quais são os princípios do sistema linfático. A pergunta é qual o protocolo que não se pode faltar em qualquer procedimento facial, né? A pergunta é quais as indicações de uma massagem modeladora. Se você não tem a teoria, você não vai conseguir mostrar que você é bom de prática. Você não tem como passar essa fase. Não tem. Então, aí para que eu estudo anatomia? Você estuda pouco. Deixa eu te contar, você estuda pouco. Deveria estudar muito mais, né? Você precisa... E outro conceito errado que os alunos têm, que eu vou para a escola para estudar. Não, você não vai, esquece. Não, você não vai? Não vai. Você vai para assistir aula. O estudo começa quando você sai de lá, né? Então, tudo que o professor falou... Eu sempre falo isso, gente. Fora das 4 paredes da sala de aula. O que o professor passa ali... Gente, às vezes você nem consegue entender, porque às vezes você está com o seu dia cansado, a mente está cansada, mas é tudo fora das 4 paredes. Você tem que pegar, você tem que ler, você tem que correr atrás, para você entender mesmo, é fora das 4 paredes. Não se matar a ponto de estudar tanto assim, mas assim, procurar questões fora, conversar com pessoas. Eu penso muito nisso, eu sempre falo para elas. A Érica diz que assina embaixo e diz o mesmo com propriedade de causa.
Verdade, ela diz com propriedade total de causa. Uma coisa, eu detesto me apresentar. O Jonathan falou assim: Kélcia, fala pra mim aí como é que você quer que se apresente. Parece taxista. Né? Porque aquele currículo corrido eu não curto muito. Por que eu não curto muito? Porque aquilo não diz nada do que eu sou. Ela diz, aquele currículo corrido que a gente apresenta, que a gente é obrigado a apresentar, né? Normal, mas ele diz o que eu fiz, não diz o que eu sou. Né? Eu sou bacharel em terapia estética, formada pela Embi Morumbi, pós-graduando em docência de EAD, conteúdo mas isso é vago, isso não me transforma, isso não faz de mim um bom profissional. Eu posso ter dezenas de profissionais com o mesmo currículo que vão render muito mais que eu e outros que vão render menos. Onde você estudou não te faz ser quem você é, sabe? Então eu não gosto muito da apresentação, né? Porque a apresentação me diz só por onde eu passei. Né? O que eu sou, fui eu que construí. Eu peguei essas oportunidades e transformei em prática, porque na verdade é só isso, é oportunidade. Então quando o aluno vai para a sala de aula, ele não vai para aprender. Oi, perdão? Travou? Voltou? Voltou. Quando o aluno vai para a sala de aula, ele não vai para aprender, ele vai para ter a oportunidade de aprender. Ele aprende se ele quiser, entendeu? É só uma oportunidade processada para ele. É bem colocado, né? Ele aprende se ele quiser, ele tá ali. Agora vai depender muito dele se ele vai querer aprender ou não. É bem colocado isso. E também é bem colocado quando você falou que a entrevista ela exige muito da teoria. As meninas cobram bastante a prática, né? A gente coloca bastante a mão na massa, também faz eventos e tal. Mas o mercado de trabalho, a entrevista é teórica, é no tete-a-tete, ele é conversando e você tem que expor aquilo que você aprendeu. Pondo a mão na massa, você tem que conversar e colocar aquilo ali no bate-papo com o seu entrevistador, né? Sim. Se você não passa na primeira prova teórica, você não vai ter nem chance de mostrar uma habilidade prática. Você não tem chance de fazer isso. Né? E eu pego, toda vez que eu indico alguém para uma vaga, porque às vezes as pessoas procuram os professores fazer uma indicação, né? Uhum. E eu peço feedback, eu ligo para a clínica de novo e falo assim, olha, por favor, me manda as provas das meninas, eu quero ver, me fala o que você achou. E muitas vezes a reclamação é a mesma, mas elas não sabem por que o sistema linfático é importante. Elas não sabem por que eu preciso fazer um estímulo de cadeia linfática antes. Elas não sabem quem é Voder. Né? Elas não sabem em qual situação eu vou colocar uma drenagem linfática, em qual eu vou colocar a modeladora. Né? Não sabe a diferença de um termogênico, um lipolítico e um hiperemiante. Eu sempre brinco com as meninas. Eu te ensino massagem modeladora em 2 aulas. Anatomia eu preciso de 6 meses. Então, olha só. Vendo a diferença de tempo que a gente tem para poder ensinar tudo isso. Anatomia é muita coisa mesmo. E quanto mais você estuda, mais você vê, mais você aprende. Eu tive muitas aulas de anatomia, mas eu vou ser sincero, eu aprendi muito quando eu dou aula. Quando eu dou aula, eu aprendo muito mais passando, explicando, tirando dúvidas, do que também em sala de aula. Sabe, foi muito bom para mim estar dando aula, para eu rever tudo, passar tudo o que me foi passado, mas assim, fixa muito mais para mim. Eu acho que é por isso que a gente dá aula, a maioria dos professores, porque a gente gosta de continuar aprendendo. E aprender é maravilhoso, né? É maravilhoso mesmo. Então se você não sabe, se você entrou agora e não tem noção do porquê de nenhuma dessas perguntas que a gente fez, a gente precisa reforçar a teoria. Então, assim, se tem qualquer ambição de qualquer vaga, você tem que saber teoria. Não existe um método que não existe. Não tem outro método. Tá ouvindo, né, meninas? Tá ouvindo aí? Não adianta. Teoria é a colocação no mercado. Se não tiver teoria na ponta da língua, você não tem nem a oportunidade de colocar a mão na massa. Choram para pôr a mão na massa, choram, mas querem laboratório em todas as aulas. É ótimo, uma delícia, é maravilhoso, né? Mas eu não tenho como ter uma prática se eu não tenho uma base teórica, não me adianta. Até tem como, mas não vai me adiantar de nada. Você vai ser um bom prático
mas você não sabe o quê. Eu tive um professor que ele falava isso, ele falou assim, não, você estuda muito, a gente estuda bastante, não é para saber o que fazer, é para saber como se comportar quando der errado. Isso é a diferença de um bom profissional, né? O que eu faço? O peeling fugiu do controle. Então, beleza, deixa eu ver se eu lembro. Quais são as reações de uma pele? Nossa, a descamação é natural do quê? Falta de hidratação? Deixa eu ver como é que eu fiz o meu protocolo. Porque senão você vai ter fadado a ser um desempenhador de função. Um aplicador. Meramente um aplicador. Bem interessante então, essa posição, essa colocação, né? A gente aprende fazendo. É colocando a mão na massa, é passando por entrevistas, é conversando, onde que eu posso melhorar, o que aconteceu na minha última entrevista, o que dá para ser melhorado agora, se conhecendo, colocando em prática em entrevistas, no dia a dia, para se tornar um melhor profissional, né? Sim, então assim, faça isso, agarre-se aos livros, né? Entenda o porquê você está fazendo aquilo, por que aquela técnica é importante, o que ela agrega na pele e por que a pele responde daquele jeito. Porque é isso que vai cair numa prova teórica. Na prática, você já domina melhor, mas lógico, tem sempre aquelas coisas que a gente observa, né? Que é postura profissional, a pessoa tem que ter proatividade. O que é proatividade? É a pessoa não ficar ali esperando, né? É perguntar, terminei, o que posso fazer agora? Eu preciso que tenha essa proatividade. Preciso que a pessoa esteja apta a aprender. As clínicas de estética buscam bastante essa proatividade, né? Sim, é importante, porque na verdade as meninas entram com uma visão de que eu vou entrar numa clínica de estética, então eu vou fazer só modeladora, só limpeza de pele. Não, você tem que ter flexibilidade. Você vai alimentar a agenda, você vai cuidar de estoque, você vai fazer controle de caixa. Então é português, matemática, física, literatura, tudo isso você põe em prática, né? Eu não preciso ler, claro que precisa, amiga, você precisa ler bastante, e leitura no geral, porque o seu cliente às vezes ele exige que você tenha uma conversa com ele, né? Ele quer saber. Então você precisa desenvolver isso, trocar ideias. Tem clientes que, nossa, que são riquíssimos de conteúdo, tanto que eu já aprendi com cliente. Sim, que eu sim. ouço. Eles vêm com muita informação, né? E alguns vêm formados, outros vêm com informação, né? Que são diferentes uma da outra, mas você aprende com os dois. Vem clientes que são formados. Eu trabalho com profissionais formados na área da saúde que me trazem muita informação enquanto estão ali na minha maca. E eu trabalho também com clientes que não são formados, mas são informados. E também me trazem muitas informações na hora que estão ali na minha maca, conversam, debatem, porque já passaram por experiências, têm conhecimento, né? Eu acho bem interessante essa troca de informação também. Sim. Outra coisa que a gente observa bastante, essa proatividade é ótima. Lógico, eu sou tímida, então logo não poderei. Claro que não. Você pode ser tímida tranquilamente e exercer bem a função. Você vai chegar numa entrevista de emprego, mas, por favor, olhe nos olhos do seu entrevistador, seja firme na resposta, não precisa mentir, né? Seja firme na resposta. Você é esteticista, você sabe o que você está fazendo, você tem que ter domínio daquilo. Por mais timidez que você tenha, você aprendeu, você leu, você buscou. Então, eu acho que tem que ter domínio do conhecimento. Por mais que seja tímida, saiba conversar e colocar aquilo que você aprendeu, independente da sua timidez, né? Porque eu sou uma pessoa muito, muito tímida. Mas eu sou professor, eu dou palestra, eu dou cursos, eu estou à frente das pessoas passando o que eu aprendi e eu domino aquilo, por isso que eu consigo passar. Eu domino aquilo, então eu consigo explicar direitinho. Então, independente da timidez, é dominar o que você tem, o que você conhece, buscar, ler, claro, para que você possa dominar aquilo. E na hora de uma entrevista, dê um show em cima de tudo aquilo ali que você conhece. Sim. E não precisa fazer nenhum personagem. Não precisa fazer um personagem. Só você mesmo. E a gente vai voltar. As clínicas estão voltando gradativamente aí, com normas de biossegurança mais rígidas. Então, aqueles profissionais que não entenderam ainda a necessidade de estudar sobre biossegurança, pelo amor de Deus, para entender que coronavírus não é uma bactéria, eu já escutei isso, né? Ou quais são as formas de fazer, o que é a diferença de uma antissepsia, higienização, asepsia.
tudo isso você precisa pôr em prática. E eu falo, nós temos sorte, porque nós estamos estudando para fazer aquilo que nós gostamos. Olha, a maioria da população não tem essa sorte. Então faça. Então, profissionais adequados a isso, que estejam prontos a atender o cliente no melhor, oferecendo sempre o melhor, e estejam aí prontos para se adaptar às novas realidades, né? O mercado, ele exige, mas ele também oferece aí. Eu já vi clínicas ficarem com vagas abertas 4, 5, 6 meses com uma mesma vaga, conseguiam preencher. Aí você pode falar, não preencheu porque o salário era baixo. O salário talvez não fosse lá aquela coisa, mas não se preenchia por quê? Porque a maioria das meninas não tinha conhecimento teórico, ou quando vinha com conhecimento teórico, esbarrava na prática, ou quando tinha a teoria e a prática, não tinha vontade nenhuma de trabalhar, né? Ou se trabalhava, não conseguia trabalhar em equipe. Eu sempre falo para as meninas, vocês estão numa sala com 40 pessoas, ótimo, vocês vão ter que aprender a conviver com essas pessoas. Isso é um exercício para o futuro profissional de vocês. Ah, mas eu não gosto de trabalhar com a fulana. Aprenda, uma lição maravilhosa para sua vida. O trabalho, melhor, né? Ali você tá para trabalhar e entregar o seu trabalho, o seu resultado. Então, independente se você gosta de fulano ou não. A Milena colocou aqui, ó, sim, início eu sofri muito por conta da timidez, mas eu coloquei na cabeça, se eu sei do assunto, por que ter medo de falar? É bem isso mesmo, você domina o assunto. A Milena, acho que a gente dividiu ela na N7, se eu não me engano. Isso mesmo. E ela é muito tímida, né? Eu sempre trouxe muito ela. Chamava ela, Milena, e aí, Milena? Nunca deixava ela de lado, tanto ela quanto a amiga dela. Colocava elas para falar, né? Para mostrar que elas têm domínio daquilo que, independente da timidez, ela tá colocando somente aquilo que ela aprendeu. E ela pode fazer isso. Ela aprendeu, ela tem domínio. E sem perder as características individuais. A Mia, ela tem um jeito mais contido. Então, assim, se você tem um jeito mais contido, não precisa também você virar a Vera Verão, não há necessidade disso. Mas que nem você falou, não precisa montar um personagem. Não, seja você, mas o cliente precisa saber, você vai passar informação com segurança, sucinto, né? Eu sempre falo, alguns pontos são cruciais. Olhe nos olhos e certifique-se de que o cliente entendeu a informação, porque o cliente tem ouvido seletivo, né? Então, eu preciso me certificar que ele ouviu. Então, eu não vou falar para dentro, não vou falar para cabeça baixa. É legal essa parte de certificar de que ele entendeu a informação, de que ele entendeu o que está acontecendo, de que ele entendeu qual é o procedimento, de que de que a pessoa que está te oferecendo o serviço entendeu o que você tem para passar. É bem isso mesmo, bem interessante essa colocação. Sim. A Érica falando que é mega tímida. É um arraso de timidez, né? Um arraso de timidez. Verdade. Então, conhecemos ela, sabemos a timidez da Érica, que é profundamente tímida, né? Mas é verdade, a informação é tua, se certifica que o cliente entendeu. Sempre falo para as meninas, não fala para baixo, fala para fora, olha nos olhos, vê se ele não distraiu, né? Com a informação que você passou, confere a informação, se apresenta de forma clara. Eu sempre falo, toda vez que eu estou treinando as meninas para a clínica, e elas têm que falar alguma coisa. Eu trabalhei em clínicas de fotodepilação durante muito tempo, e o texto era enorme que elas tinham que falar. Elas tinham que falar, porque é isso. E a gente não decora esse texto, vai falar a informação de acordo com a necessidade do cliente. Entrou um cliente masculino, ou então entrou uma cliente, de repente, você viu que tem acúmulos de pelo branco, começa pela informação que você acha que é mais interessante para ele, né? É uma troca, não adianta você disparar a informação e o outro que tanto faz. Eu acho muito, a gente fala assim, tem aquela frase, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Dentro da nossa área não se aplica. Eu sou responsável pelo que eu falo e eu sou responsável também pelo que você entende. Então eu sou responsável. Aquilo que a gente vai entregar. A gente tem que entregar um produto, um serviço, ou entregar o que a gente conhece para o nosso entrevistador. Então a gente é responsável por isso, né? Sim. Para o nosso empregador, se a gente não for claro, e a gente não conseguir aquele emprego, a responsabilidade. Sim. Então, observe, eu sempre falo, observe o cliente, observe.
Então, o cliente ele entrou no teu estabelecimento, entrou na tua área, você já começa a olhar quem ele é, né? Ele às vezes é um cliente mais empático, aquele que gosta que você pergunte como está a avó dele, né? Às vezes não, às vezes ele gosta que você fale se é 10% de desconto, às vezes ele gosta que fale que aquilo é uma novidade no mercado. Então você tem que identificar esse cliente, o perfil desse cliente, essa dança, ela não para. Então não adianta ter texto decorado. Você tem que vivenciar o ser humano. Você vai trocando aquela informação. Então assim, quando o cliente sentar, você já tem que estar com tudo pronto. Você já tem que saber quem ele é, como ele gosta, assim, no olho. Você já está lendo ele. Legal. Você faz uma leitura, sentou na sua então. frente, você vai começar o seu discurso por onde? Por onde eu acho que é mais interessante. E observa, vocês usam isso já, vocês usam isso para paquerar, aquela coisa que a gente fazia quando era solteiro, né? Então, a gente fazia isso. Principalmente as mocinhas aqui que estão aqui vão saber disso também. Vocês já vão, acho que o cara gosta de menina romântica, peraí, deixa eu ser romântica. Ai, adoro coisa romântica. Então você sabe fazer isso. Você só vai ter que aplicar com o cliente. Que já é natural, né? Já é natural do ser humano. Sim, eu acho que fazer isso com o cliente também ajuda bastante, né? Você analisar quem é o cliente. Eu sempre falo para as meninas, analisa quem é, porque cada pessoa tem uma forma diferente, né? Tanto para responder, quanto aos nossos procedimentos, como no jeito de ser também. Todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. Então, cada pessoa você vai tratar de uma forma diferente. Eu aprendi muito na época que eu estava na área de vendas sobre empatia. Você entender quem é o cliente, você entender como falar com o cliente, qual é o tom de voz que o cliente está usando, analisar, conhecer quem ele é, já para que você possa ganhá-lo, para que você possa passar as suas informações de acordo com o que ele consiga entender. Assim, acho que a proposta maior aí é entender que quando você vai para uma entrevista de emprego, mais importante, lógico, a roupa que você se apresenta é importante, mas não é nada luxuosa, é uma confortável, mas o que o empregador está buscando, o entrevistador está buscando é alguém que se adeque à equipe, né? Jonathan travou um pouquinho, tá me ouvindo? Travou um pouco o som, João. Voltou? Tá. Seja objetivo, seja claro. Voltou? Seja claro, seja objetivo, não monte. O seu travou um pouco. Estou esperando ver se você me ouve, se está tudo certinho. Daqui a pouco cai. Tá travado? Tá travado também? O seu tá travado também. Vamos ver se volta. Aqui, voltou. Voltou, tô te Voltou? vendo. Sim. Voltou. Ah, tá ok. Tá ok. Então, você vai precisar, o que você precisa entender? Suas funções são mais do que simplesmente executar uma massagem modeladora. Então, eu preciso de alguém que tenha cuidado com o cliente, alguém que não fique esperando acontecer e faça. Então, várias vezes, em alguns estabelecimentos, a gente que vai ficar depois para arrumar ficha, somos nós que vamos colocar isso em ordem alfabética, somos nós que vamos limpar os nossos equipamentos, diarista, faxineira, ninguém faz isso. Quem limpa equipamento é esteticista, né? Então a gente vai ter que limpar, porque nós sabemos como fazer isso. Então às vezes você vai ter que tirar a peça do equipamento, tirar e montar, colocar de novo. E é trabalho braçal, amigo, é trabalho braçal e é seu, né? Sim. E é difícil. Trabalhei numa... Sim. Vivo sozinho, mentira, você não vive. O teu atraso na agenda, a tua displicência com o cliente impacta em todo o grupo. Se eu chego atrasado, quer dizer que todo mundo vai atrasar junto comigo. Se eu não limpo meu espaço, quer dizer que o próximo vai limpar, né? Então é o que eu falo. Eu prefiro treinar uma menina que não manda muito bem na modeladora, mas que sabe conviver em grupo e sabe das responsabilidades, do que pegar uma muito boa modeladora que não tem essa noção, né? Então, eu particularmente prefiro. A modeladora a gente treina, né? A modeladora, a drenagem, a gente treina a pessoa. Fácil. O Pedro falou que o meu áudio não tá saindo. Tá saindo agora, Pedro?
Eu tô te ouvindo agora. Porque a empatia tem que vir da pessoa, né? A empatia, a vontade de trabalhar, a vontade de ser proativo tem que vir da pessoa. Agora, a modeladora a gente treina, a drenagem a gente treina ali na hora. Se a pessoa tem vontade de aprender, se ela tem empatia, se ela é proativa, se ela organiza bem tudo o que você colocou aí. Gente, modeladora, ó, Pedro disse que voltou meu áudio. Obrigado, Pedro. Bom. Modeladora, ó, a gente ensina fácil. A drenagem a gente ensina fácil. Uma limpeza de pele, a gente leva uns 2, 3 dias para poder ensinar ela e coloca ela para praticar, tranquilo. Agora, se não tem empatia, se não tem vontade de trabalhar, se não tem... Tá me ouvindo, Cálcio? Tô te ouvindo. Se não tem vontade de trabalhar, não adianta ser ótima na modeladora. Não adianta fazer a modeladora perfeita. Eu trabalhei numa clínica que a gente sempre fazia o seguinte: eu terminava de atender o cliente, então eu saía com o cliente, porque a prioridade é o cliente. A marca estava lá do jeito que ficou. Eu vou acompanhar o cliente até a porta, me despedir dele, entregar minha ficha na recepção, tendo a certeza de que quando eu voltasse para a sala, ela ia estar organizada, porque era um trabalho de formiguinha. Assim que eu saísse, outras 2 meninas já entravam na sequência para arrumar minha sala. E a gente sempre fazia isso por todas. Então, quando fulana saiu, assim que ela virou a esquina para descer com o cliente, eu entrava, passava álcool na máquina, higienizava, lavava as cubetas dela, colocava nos potes no lugar. Quando ela voltasse com o próximo cliente, já estava tudo certo. E assim, já todo fiz mundo isso. Fiz bastante isso. Todo mundo tem que render, todo mundo tem que se ajudar, né? Às vezes a colega tá atendendo mais do que você, e a hora que ela levou o cliente ali na porta, você corre, dá um auxílio, dá uma ajuda, faz alguma coisa, seja ativo. Porque aquele cliente dela que é da acupuntura pode ser o seu da limpeza de pele, aquele cliente que é da terapia alternativa pode ser o seu da estética. Eu acho que o conjunto faz o estabelecimento, né? A hora que ela tá com mais clientes e você vê que você pode ajudar, você tá com uma folga, eu acho super interessante isso. Você ser ativo, vai lá, troca o forro, faz alguma coisa, cuida de deixar organizado, porque às vezes o próximo cliente dela já tá para entrar e ela tá na porta com outro, às vezes ela não tem tempo. Acho bem interessante você ser proativo com o próximo, independente de você vai lucrar em cima daquilo ou não, mas pode ser o seu cliente futuro. Sim, na verdade, quando você trabalha numa clínica, é uma equipe. Se a clínica não vai bem, você não vai bem. Não importa. Exatamente. Se você seja o destaque, não importa. Na verdade, quem se destaca é a equipe. Então, isso é muito difícil de encontrar. Pessoas que entendam. E, principalmente, quanto mais o tempo passa, mais eu vejo isso. Essa dificuldade de entender que você não é sozinho. Porque as pessoas hoje, elas têm essa visão. Então, eu faço a minha parte. E não entenderam que a sua parte faz parte de um todo. Então, se o todo não funciona, a sua parte não adianta de nada. Não adianta de nada, né? Eu posso falar porque eu já trabalhei sozinho. Eu tenho uma sala onde eu trabalho sozinho ainda, mas eu tenho uma sala onde eu trabalho com mais 2 colegas. E nessa sala, com essas 2 colegas, é onde eu tenho que ser mais proativo nessa questão de auxiliá-las. Elas são proativas em me auxiliar quando eu estou com menos tempo, quando elas estão com menos tempo. E é o espaço onde eu tenho mais fluxo de pessoas, mais rendimento. E é uma sala onde tudo caminha, um ajuda o outro, um auxilia no outro, todo mundo é um conjunto. Até deixo uma dica aí, porque a gente, quando vai fazer manual de boas práticas, fazer o POP, o famoso POP, né? Descrever todos os procedimentos operacionais, todos os protocolos, e as pessoas têm que seguir. Então, as clínicas têm isso. Você tem que seguir o manual operacional da clínica. Então, tem jeito certo de limpar, tem jeito certo de fazer, tem jeito certo de fazer tudo. Então, é muito difícil para a gente fazer isso com as alunas, com as meninas, com as calouras que chegam. Tem jeito certo de limpar a maca. Por que é aquele jeito? É aquele jeito porque já foi testado e é o mais rápido, mais prático. Tem jeito certo de cortar algodão? Tem, porque é o mais prático e o mais rápido. Então, as meninas podiam ver assim a ergonomia. Depois ver com a Érica e de repente falar alguma coisa de ergonomia cognitiva, organizacional, porque tem jeito certo de fazer, né? A Desirê perguntou como é que eu faço para abrir a minha clínica sem dinheiro. O Jonatas pode até falar melhor que eu, mas começa atendendo.
Eu acho até Começa melhor com o do que básico. você abrir uma grande clínica e não ter cliente. Tenha clientes que precisem de uma clínica, né? Você começa a ter 2, sim. 3, vai aumentando o fluxo gradativamente. Mas na hora da pandemia os clientes fugiram. Na hora da pandemia, os clientes estão agora recolhidos, vendo as ordens do Ministério da Saúde, e eles vão retornar para profissionais que se adaptaram às mudanças. A gente também tem que saber. Fiquem atentas às mudanças. Eu tenho que me adaptar às mudanças. Fiquem atentas a esse novo mundo, essa retomada, tá? E iniciar sem dinheiro é você começar com o que você tem, sabe? Por exemplo, o que você conseguiu juntar, o que você ainda tem da escola, sabe? O que você comprou para trabalhar, para poder usar nas meninas na escola. Usa o pouco que você ainda tem para fazer dinheiro, para render dinheiro. E ficar muito atento também à questão administrativa, né? Não é entrou, gastou, pagou as contas. Não, foi até uma live que eu fiz com o professor Júlio, onde ele falou bastante sobre isso, tá? Entrou, faça o fluxo de caixa, vê o que você precisa para o próximo mês, vê o quanto você tem para disponibilizar, porque a gente sempre sai do curso técnico com um pouco ainda para fazer a modeladora antes, a gente compra para poder usar entre o pessoal ali da sala. Então eu saí só com aquilo, somente com aquilo e mais nada. Eu batalhei muito para poder comprar a primeira marca e fui de porta em porta, fui oferecendo meus serviços. Uma coisa. Travou um pouco, gente. Pessoal, tá me ouvindo? Travou um pouquinho, tá voltando agora. Tá Acho voltando? que tá se aproximando do final do tempo da live e começa a travar um pouquinho mais, eu acho. Falta 10 minutinhos, a gente já tá acabando também. Olha como uma hora voa. Eu comecei a oferecer os meus serviços em lugares pequenos, que nem espaço para trabalhar tinha. E ali eu oferecia os meus serviços, eu ia na casa do cliente. Então, começa com pouco. Com pouco que você tem, oferece dentro daquilo ali. E vai entrando no fluxo de caixa, vai fazendo o seu estoque, assim, de acordo com o que você precisa. Acho que está bem explicado no vídeo anterior com o professor Júlio, gente. Dá uma olhada lá, que ele fala bastante. É bem interessante a questão de não manter... É bem interessante você entender o que entra e sai do seu espaço, da sua clínica ou dos seus atendimentos. É verdade. Verdade. E bacana, a dica do professor Júlio é bacana, porque o Júlio é sensacional também. Nossa, demais, vale demais. Muito a pena. Ele deu uma aula muito boa sobre administração. Tá? Então, gente, basicamente isso. A gente está encerrando, né? Faltam 10 minutinhos. Fazer só as últimas colocações, porque o Insta só deixa a gente ficar uma horinha, né? Mas então, professora, obrigado por ter passado para a gente essas informações, como conversar com o nosso recrutador, como colocar tudo que a gente sabe, independente da nossa timidez ou não, colocar de forma clara para o nosso recrutador ou até mesmo para o nosso cliente. Bem interessante essas colocações que você deixou. Deixa a coisa mais clara para a gente, né? É muito bom também a gente se entender, saber o que a gente procura e não ficar tão preocupado assim com a questão de buscar qualquer emprego, qualquer vaga, né? Ver se aquela vaga se adapta a mim também. Não é somente eu me adaptar a qualquer vaga. Tem uma vaga de esteticista, tal, e eu tenho... O que eu vou fazer para me adaptar a ela? Não, eu me adapto a ela, tá interessante para mim? Bem legal essa colocação que você fez, professor. Acho bem interessante a gente se conhecer para a gente entrar no mercado. Sim. E nem todo lugar que se não te cabe, não serve para você, né? E ver o que pode ser bom para você daquilo. Escolha teus estágios criteriosamente, onde não só financeiramente, mas se eu vou conseguir aprender ali, tem bastante equipamento, eu consigo aprender, né? Vai me agregar. E aí você monta o profissional que você quer ser, só depende de você, né? Mas lembra que você vai trabalhar em equipe, lembra que você vai ter que fazer serviços, vai ter que limpar aparelho, vai ter que arrastar mesa, sim, né? Lembra disso,
E procura sempre ser proativo, sempre procura aprender mais, porque se você não deixa para a empresa, o que você aprende você leva com você. Você leva com você, faz você parte aprende, da tua exatamente. construção. Exatamente. Então, eu posso dizer que eu já entrei numa convite. empresa. Imagina, professora, imagina. Foi uma honra para mim estar com você aqui. Eu posso dizer que eu já entrei numa empresa, suguei o máximo que eu pude, e a hora que eu percebi que não tinha mais para onde crescer, saí. Não tem mais o que eu crescer aqui. Saí, levei comigo todo o meu conhecimento, toda a minha base que eu tive ali. Pensei comigo, não tenho mais o que crescer aqui, vou buscar outros rumos. Eu tenho esse direito, assim como todos vocês têm esse direito. Não está interessante aquela vaga, não precisa correr atrás. Não está interessante esse local, não preciso permanecer aqui frustrado, me frustrando e frustrando a empresa, né? Sim, verdade. Eu também tô com muita saudade de vocês, né? A Dizia falou saudade das aulas, morrendo de saudade das aulas, né? Euzinha, na sala de aula prática, quem me conhece sabe que eu dou uns berros, dou uns gritos, sou Capitão Nascimento, né? Carinhosamente, mas é tudo pro bem de vocês, né? Só pro bem. Só pro bem, né? Beijo a todos. Gente, muito obrigado. Uma professora minha está aqui, ó, do Cantinho da Beleza, foi uma professora minha que eu tenho um carinho muito grande por ela também. Mas, gente, muito obrigado por terem vindo. Essa live vai ficar salva. Professora Kelsea, muito obrigado por aceitar o convite e dividir com a gente um pouco desse mar de informações que você tem. Imagina, gentileza pura. Beijo, Pedro. Pedro, fantástico, Pedro. Né? Não sei se você conhece o Pedro. Conheci, eu fui fazer uma palestra de uma antiga empresa que eu estava, lá onde ele estava estudando. Eu fui lá para falar sobre limpeza de pele. Foi a primeira vez, ele ainda estava estudando quando eu fui lá. Pedro sensacional. Pedro, eu sempre falo, deixa eu pegar 2 segundos para falar do Pedro, porque eu sempre dou ele de exemplo. Eu falei para ele, uma vez teve uma feira de estética e estavam pedindo meninas da Embi Morumbi, né? E eu liguei, sem nem saber se o Pedro ia topar, eu falei assim, olha, 2 coisas, eu tenho alguém para indicar, mas primeiro não é da Embi e segundo não é menina, é um menino. Se você puder, né, ela manda ele fazer entrevista. Eu falei pro Pedro, o Pedro em nenhum momento perguntou quanto era para trabalhar na feira. Ele falou, topo. Eu falei, Pedro, mas não vai pagar. Ele, não tem problema, topo. E ele foi, né? Arrasou. Acredito. O pouco que eu pude conhecê-lo, eu vi que ele é um bom profissional. Pedro, vamos lá, vamos bola para frente e vamos dominar esse mercado aí. Esse mercado que são dominados pelas meninas. Os meninos estão chegando aí, tá? Vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Vamos mostrar que a gente está aí também. Tá? Adoro. Te amo, Pedro. Love. Então, gente, obrigado, tá? Eu vou deixar essa live salva. Obrigado, professora. A gente se encontra e marca mais alguma coisa, então, depois, tá bom? Sim. Um café pessoalmente. Cadê a Erika? Opa! Já deve ter ido trabalhar. Já deve ter ido, tadinha. Tá numa correria, tadinha. Então, 10 coisas. Muito obrigado. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.